exercício da lista 3, tá? Então tá aí, ó. Exercício 7, ó, seja a seguinte função: fx, yz igual a 2x ao cubo menos y ao quadrado vz mais 3y ao quadrado. Três componentes aí. Letra A, determine o gradiente da função, e letra B, calcule o laplaciano da função. Okay? Gradiente da função é derivar a função em relação a x, vai ficar na direção y, mais a derivada de f, que é a função em relação a y, na direção j, mais a derivada de f em relação a z, que vai ficar na direção k. E o laplaciano, o que nós temos que fazer? É a segunda derivada, então derivar duas vezes em relação a x, mais duas vezes a derivada de f em relação a y, mais duas vezes a derivada de f em relação a z. Então é só isso que tem que fazer, tá? No caso desse exercício 7 aí. Tá? Então, ó, letra A, determine o gradiente da função. Tá? Então, ó, aqui está a fórmula do gradiente, aqui está a função. Então, ó, derivada de f em relação a x. Então, vai ficar 6x ao quadrado, aqui não tem x, fica tudo zero. Derivada de f em relação a y, isso aqui é zero. Quando a gente deriva menos y ao quadrado bz, tá? O z vira uma constante, tá? Porque nós estamos derivando em relação a f. Então vai ficar menos 2y vezes z mais 6y. E a derivada de f em relação a z, tá? Ó, isso aqui é zero, o primeiro é zero e o último também é zero porque não tem z. Aqui tem. Então a constante vai ficar o menos y ao quadrado. Então por isso que aqui fica menos y ao quadrado. E aí o gradiente vai ficar, ó, derivada de f em relação a x, 6x ao quadrado na direção y, mais a derivada de f em relação a y, o menos 2yz mais 6y na direção j, e o menos y ao quadrado na direção k. Então está aqui o gradiente da função f. Tá? O gradiente da função. Muito bem. Letra B, determine o laplaciano da função. Nós temos a função, temos o cálculo do laplaciano, temos as primeiras derivadas, que foi calculado no item A, e vamos agora calcular a segunda derivada. Então, ó, a segunda derivada, derivando mais uma vez, o 6x ao quadrado vira 12x. E a segunda derivada de f em relação a y, ó, aqui vai ficar menos 2z, e aqui vai ficar mais 6. E a derivada de f em relação a z de novo, daqui vai dar zero. Então vai ficar 12x menos 2z mais 6. Então esse aqui é o laplaciano da função f. Ok? Então, tá aí o exercício 7. Ó, vou aproveitar, vamos fazer o exercício 9. Tá? Dado o seguinte vetor A, ok? Nós temos agora um vetor, tá? Não é mais um escalar, yz na direção y, mais 3xz na direção j, mais z na direção k. Bom, o divergente é letra A, determine o divergente do vetor A, e B, calcule o rotacional do vetor A. Divergente de A, né? É o produto escalar do operador nábulo pelo vetor A, que vai ficar a derivada de AX em relação a DX, mais a derivada de AY em relação a Y, mais a derivada de AZ em relação a Z. E o rotacional é dado pelo cálculo do determinante dessa matriz 3×3. Então, o que nós temos que fazer? Tá? Então, vamos lá. Letra A, determine o divergente do vetor A. Está aqui a fórmula. Temos o vetor, então vamos lá. Derivar AX em relação a x. Dá zero, porque aqui não tem nada, só tem yz. O AY, né, 3xy. Derivada de AY em relação a y vai dar zero também. E o vetor, a componente z, que vale z, derivada de z em relação a z, vai dar 1. Então, divergente A vai ser 0 mais 0 mais 1, o resultado vai ser 1. Tá bom? Agora, ó, B, calcule rotacional do vetor A.
Tá? Então, nós temos aqui o vetor A, aqui, o rotacional é escrever o determinante dessa matriz, que está aqui embaixo. Então, nós temos que fazer todas essas derivadas, tá? Vamos estar no próximo slide aqui. Okay? Então, ó, o vetor a componente AX que vale YZ, a componente AY que vale 3XZ e a componente AZ que vale Z. Então, ó, tá aqui separado aqui, ó, a derivada de AX em relação a Y. É isso que tem que tomar cuidado. Então, vai dar Z. Derivada de AX em relação a Z vai dar Y. Derivada de AY em relação a X vai dar 3Z. O X some, que é derivada de AY em relação a Z vai dar 3x. E aqui a derivada de AZ em relação a x dá 0. E a derivada de AZ em relação a y vai dar 0 também. Então nós temos aí que o rotacional é essa fórmula e vamos substituir os valores. Então, o dAz em relação a y é esse 0 aqui, está aqui, menos a derivada de AY em relação a z. Está aqui, ó, menos 3x na direção y. Mais, né, o segundo termo, derivada de ax em relação a z, que dá y, menos a derivada de az em relação a x, que dá 0. Então, y menos 0, aqui no j. Mais a derivada de ay em relação a x, que dá 3z, menos a derivada de ax em relação a y, que vai dar z. Tá? Então, a componente i fica 0 menos 3x, que vai dar menos 3x na direção i. A componente j vai ficar y menos 0, que vai dar mais yj. E a componente k, 3z menos z, vai dar mais 2zk. Tá? Então, está aí o rotacional do vetor A. Tá? Então, ó, o exemplo 5 da apostila de cálculo vetorial. Tem esse exemplo lá. Então, eu a seguinte função escalar, fxy é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Letra A, calcule o gradiente desta função. B, determine as curvas de nível para f igual a 4 e f igual a 9 e faça os gráficos das duas funções conjuntamente. Letra C, para a curva com f igual a 4, determine os gradientes, o gradiente para x igual a 0, meio, 1, 1, meio, 2. Tá? O gráfico eu não tinha explicado como é que fazia, né? Então vamos lá. Letra A, calcule o gradiente da função. Agora a função ela só é função de x e y, tá? Tá aqui, ó, x ao quadrado mais 2y ao quadrado. E esse aqui é o valor do gradiente. Então a gente deriva f em relação a x, vai dar 2x. Derivar f em relação a y vai dar 4y. Então, ó, substituindo as derivadas na fórmula do gradiente, o gradiente de f vai ficar 2xi mais 4yj. Bom? B. Determina as curvas de níveis para f igual a 4 e f igual a 9 e faça o gráfico das duas funções. Então, ó, para a curva de nível para f igual a 4 é dada por, então, f de xy é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado, e a gente coloca aqui, ó, 4 é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. A gente isola o y, tá? Vai ficar 4 menos x ao quadrado sobre 2. Como o y está ao quadrado, né, da hora que vai cair dentro de uma raiz. E a raiz tem valores positivo e negativo. Então, o y vai ficar mais ou menos os valores aqui, da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que existe a solução para valores de x de menos 4 até 4. Tá? Mas que isso não vai ter. Tá? Então, por causa do domínio aqui, senão aqui a gente vai ter valores de menos quadrado, de menos 2 a mais 2. Tá? Porque menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0. Então, vai de menos 2 a mais 2. E para a curva de nível f igual a 9, a gente vai pegar e fazer a mesma coisa que fiz no anterior, só que ao invés de colocar o 4 no lugar do f, a gente coloca o 9. Aí, isolando, o y vai ficar igual mais ou menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2.
E a variação desse x é de menos 3 até mais 3. Bom? Porque senão a gente vai achar valores negativos. Então, ó, essa função y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado sobre 2 é uma elipse, tá? A outra de 9, lá o f igual a 9, essa vermelha, bom? Então, são duas elipses. E aí que vem o detalhe, né? Então, são os dois gráficos das curvas aí, tá? Das duas curvas, bom? Percebam que essa aqui vai de menos 2 a 2, e essa outra vermelha vai de menos 3 a mais 3, tá bom? C. Para a curva f igual a 4, determina o gradiente para x igual a 0, meio, 1, meio, 2. Tá? Então, a função é essa, tá? Analisado. O gradiente é esse, df é igual ao 2xi mais 4yj. Então, é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Aqui que está o detalhe. A gente quer para x igual a 0, tem que substituir aqui o valor de x igual a 0, e o y vai dar mais ou menos o resultado aí, 4. Então, ó, para x igual a 0, dá 4 menos 0 dá 4. 4 dividido por 2 dá raiz quadrada de 2, que dá 1,41. Então, vai dar, você vai ter o 0 com mais 1,41 e o 0 com menos 1,41. E tem que substituir aqui. Então, vai ficar 2 vezes 0, vai ficar 0i, mais 4 vezes 1,4, mais ou menos 5,6. Então, você vai ter dois valores, o 0 mais 0i mais 5,6j e o 0 menos 5,6j. Tá? Vou pegar por esse valor aqui de meio. Tá? Então vai ficar 4 menos meio ao quadrado dá 0,25. Tá? 4 menos meio ao quadrado dá 3,75. Dividido por 2 dá 1,875. Extraindo da raiz quadrada vai dar 1,369, 1,37. Então vai dar mais ou menos 1,37. Para pegar esse ponto meio, então tem que fazer 2 vezes meio dá 1, tá? E 4 vezes 1,37 vai dar 5,48. Então, para esse ponto de meio, o gradiente, o vetor, vale 1 mais 5,48 e o negativo 1 menos 5,48. Tá? Eu vou mostrar aqui nessa tabela. Tá, tá aqui, ó. Aqui são os valores da função. Tá? Substituem nesse valor aqui em verde. Tá bom? Então eu peguei só esse aqui, ó. Tem de 0 a 2 os positivos. E de 0 a 1,5 os negativos. Aqui o 2 vai dar 0, tá? Então não tem sentido, tá? Fazer mais ou menos. Por isso que foi de 0 a 1,5. E aí a gente pega esses valores aqui, calculados por essa função em verde, e joga nessa fórmula aqui em azul. E a gente vai obter esses valores aqui. Tá? Por exemplo, 2 vezes 0 dá 0. Aqui 0i, e 4 vezes 1,414 dá 5,656. Então, vai ficar 0i mais 5,656j. E aí faz o desenho, essa componente está na vertical, porque esse aqui é 0. Então, você tem que fazer o desenho dos vetores conforme os seus valores. Tá? A inclinação deles vai ser essa. Tá? Esse vetor aqui, por exemplo, tá? É aqui, ó, 1, 2 vezes meio, que é o valor de x, que é esse 1 aqui, tá aqui. E o 4 vezes 1,369, que é 5,476, que é esse valor aqui. Tá? Qual é o ângulo que ele faz? Tá? É o arco tangente, tá? De 5,476 dividido por 1. Tá? Que vai dar um ângulo de 79,65 graus. Então, para você achar o ângulo desse vetor, é o arco tangente da componente y dividido pela componente x. Tá?
Claro que aqui, quando for dividir isso por zero, vai dar erro na calculadora. Mas quando esse é zero, é um ângulo 90 graus, porque esse é positivo. Tá? Esse aqui, ó, é o ângulo de 0 grau, porque aqui tem uma componente e aqui é zero. Ok? Muito bem. Esse x pode ser feito pelo lado negativo também, tá? Também dá certo. Então, ó, os gradientes são normais, perpendiculares às curvas da função, conforme a figura a seguir. Então, tá aqui, ó. Foi feito só a parte positiva. Quando a gente faz, ó, você tem tanto a intensidade dele, como os ângulos. Tá? Eles estão aí. Então, isso aqui foi feito só para a parte positiva. Tá? Mas pode ser feito para o x negativo. Essa outro gráfico aqui mostra a parte positiva e a parte negativa. Um detalhe, tá? Para a gente fazer esses ângulos certinho, essa distância x tem que ser igual à distância y, senão a gente não consegue fazer esses ângulos aqui, tá? Então fica meio complicado. Então tá aí os exemplos feitos, bom?